Nesse vídeo eu vou fazer um gameplay do Metaverso Aprenda a Programar, que vocês entendam como que o metaverso funciona. Esse gameplay ele vai ser bem técnico. Se você é desenvolvedor, você vai gostar de entender bastante coisa que eu vou falar aqui. E se você é iniciante, não se preocupa, eu vou falar alguns assuntos, algumas palavras que às vezes você não pode não entender, mas depois eu sugiro que vocês visitem o canal da Escola do Videogame, porque se vocês estudarem as trilhas de tutoriais desse canal, que estão todas em ordem, vocês vão sair do zero em desenho, animação, modelagem 3D, programação, criação de games, realidade virtual, realidade aumentada e vão conseguir desenvolver até um metaverso como esse aqui, que eu vou mostrar agora para vocês. O desenvolvimento metaverso ele é bem complexo, eu diria, porque ele reúne você entender quase todas as gamas da ciência da computação. Você precisa saber modelar, você precisa saber programar lógica, você precisa saber matemática, algoritmos, criação de personagem, modelar cenário, um estudo, eu diria, um desenvolvimento bem profundo, bem complexo. Por isso que geralmente quando o pessoal começa a estudar programação, código, fica muito no JavaScript, Python, criação de sites, sistemas, né? E porque na hora que você começa a mexer com gráficos, com realidade virtual, com 3D, com animação, com rigging, o buraco já é um pouco mais embaixo. Então eu sugiro que se você não tem nenhuma experiência em computação, gráfica, em programação, preste bastante atenção nesse canal, na Escola do Videogame, porque é aqui que você vai ter todo o conteúdo necessário de aprender para que você consiga desenvolver um jogo como esse. Eu sugiro que vocês comecem os estudos de vocês pelo Blender, pelo Unity, e conforme você vai avançando no desenvolvimento, você talvez sinta a necessidade de aprender a criar uma realidade aumentada, realidade virtual, ou a criar e publicar um aplicativo para Android, iPhone. Então comece sempre pelo Blender, depois estuda um pouquinho do Unity e fica sempre de olho nos projetos, nos tutoriais. Uma ferramenta que eu indico para vocês, duas na verdade, que existem aulas aqui. O Scratch ele é muito bom para você desenvolver pensamento computacional, lógica de programação. Eu aprendi muito depois que eu comecei a brincar com o Scratch. Então eu já sabia programação, eu já tinha um breve entendimento da criação de aplicativos, tal, mas eu lembro que eu nunca tinha programado game, sabe? E aí quando eu fui apresentado ao Scratch, eu comecei a brincar com o Scratch, criar coisinhas ali interativas, brincadeiras, né? Eu lembro que isso me fez aprofundar muito os conhecimentos na criação de games, tá bom? Então eu sugiro para vocês que brinquem um dia aí com o Scratch, conheçam essa ferramenta, criem alguns joguinhos com ela. E outra ferramenta que eu posso indicar também é o Tinkercad, porque o Tinkercad ele é como se fosse um paintbrush do 3D. Você consegue em um dia, assim, se você separar 20, 30 minutos e estudar um pouquinho o Tinkercad, você já vai aprender a modelar algumas coisas. Se você tem impressora 3D, se você quer criar alguns assets simples, assim, para um jogo, você pode usar o Tinkercad, pode começar pelo menos. Se você nunca teve nenhuma introdução a um ambiente 3D, a uma modelagem, né? Então é um software bem interessante, ele é online, gratuito, não precisa nem instalar. Então vocês podem também assistir a algumas séries de aulas que tem aí da Escola do Videogame, tá bom? Legal. Então se você vier nesse primeiro link que aparece aqui no canal da Escola do Videogame, ou então for no meu Linktree, né, nesse encurtador aqui de links, é o primeiro link que eu deixei aqui, é o link do metaverso. Então, quando você abrir ele, você vai ter uma aplicação. Vamos abrir ele do zero aqui para vocês verem ele carregando. Isso aqui é uma aplicação desenvolvida no Unity, pessoal. Até deixei aqui a marca. Eu tenho a licença do Unity, né? Eu poderia até remover, mas eu gosto de deixar a
marca do Unity aí, para que vocês saibam onde foi desenvolver. Porque o intuito aqui não é criar um jogo para vocês jogarem e ficarem se divertindo loucamente apenas. É um jogo que vai ampliar o entendimento de vocês sobre o assunto. Porque eu tenho o canal lá, a Escola do Videogame, e esse canal ele tem um conteúdo muito extenso. Porque o canal da Escola do Videogame ele tem um conteúdo muito profundo, muito extenso, são muitas horas de vídeos, mais de 300 horas de vídeo para vocês assistirem, né? E para um aluno que não sabe nada, ou alguém que não conhece tão a fundo o assunto, pode parecer complicado você ficar rolando aqui a capa do canal e achar um tutorial, né? Achar o que você vai fazer, né? Então, o jogo, o Metaverso Aprenda a Programar, ele é uma espécie de orientação para você estudar, ok? Então, você tem os vídeos aqui no canal da Escola do Videogame e você tem o jogo, o Metaverso, que você pode jogar do celular, você pode jogar do PC, né, do computador mesmo, a versão web, não precisa instalar nada. Você pode jogar do óculos de realidade virtual, adiante eu vou falar disso também. E lembre-se que o Metaverso Aprenda a Programar, ele é um jogo que ele não é multiplayer, ele é single player, ele é jogador único. Justamente porque eu quero forçar o aluno a ficar aqui no mundo dele, se isolar, porque o multiplayer vocês já entenderam, é pelo Roblox, pelo Minecraft, que a dinâmica em grupo ela é outra. Aqui eu acho que o estudo ele é feito na base de você parar da introspecção, né? Então o metaverso, o Aprenda a Programar, ele foi criado justamente com esse intuito do aluno se recolher aqui, bater um game, fazer aqui uma experiência interativa e ao mesmo tempo se aprofundar um pouco mais no assunto, né? Então, legal. Vamos abrir aqui o Metaverso, Aprenda a Programar. Então, para começar, vocês já perceberam que isso aqui é um projeto que foi desenvolvido em Unity. Eu usei basicamente o Unity e o Blender no desenvolvimento. Porém, usei muitas outras coisas também, muitas outras ferramentas, mas o principal é o Blender e Unity no desenvolvimento desses, tá? Aqui você tem um texto informativo apenas. Eu fiz só aqui um efeitinho de máquina de escrever. Isso que é legal da programação, né? Você pode aplicar matemática, regras matemáticas, e aí você vai brincando aqui de fazer os seus jogos. Eu poderia fazer um texto estático, né? Mas eu gosto sempre de estar brincando com a programação, brincando com o código. E é por isso que eu gosto muito do Unity, tá, pessoal? Porque o Unity ele vai possibilitar você programar o que você quiser e com muita facilidade. Tem muitos usuários, já existem muitos scripts. O ChatGPT já sintetizou muita programação do Unity, então ele te ensina tudo o que você quiser. Então é uma ferramenta que eu gosto muito. E outra, o Unity é a única ferramenta que vai possibilitar você criar um jogo e publicar esse jogo em qualquer lugar que você imaginar. Porque o Unity ele é baseado no C Sharp, na plataforma Microsoft. Então a Microsoft é pioneira aí dos gráficos, do 3D, de tudo que a gente imaginar, tá? Quando você faz uma aplicação no Unity, você consegue integrar ela com qualquer coisa, qualquer ferramenta que esteja disponível aí na internet ou serviço, você consegue integrar isso no Unity, você consegue portar a sua aplicação para qualquer equipamento possível. Eu uso o MetaQuest, eu tenho o MetaQuest e esse jogo aqui eu consigo portar ele no MetaQuest, jogar ele do MetaQuest, inclusive ensino isso daí através das aulas. Se eu quiser, eu consigo publicar esse game na App Store, na Google Play, até para um Xbox, para um Switch, para um PlayStation, você consegue portar o seu projeto do Unity, porque ele é baseado no sistema Microsoft C Sharp. Lembre-se, o C Sharp ele é uma evolução de várias linguagens de programação da Microsoft. Você teve ASP, .NET, C, C++. Lembre-se que o C Sharp ele é como se fosse a coisa mais evoluída, mais níveis acima, né, de programação que a gente tem. Então, você está na ferramenta correta, aqui no ambiente correto. Lembre-se que o Unity ele é, sem dúvidas, a melhor ferramenta para desenvolver jogos. Inclusive, quase todos os projetos que estão rodando no mercado é Unity. Eu particularmente, nunca me envolvi em algum projeto
Na Unreal, todos os projetos da Unreal que chegam a mim é assim, alguém que quer fazer algo totalmente viagem, entendeu? Os projetos que estão rolando no mercado, que estão nas empresas em produção, em funcionamento, eles são todos feitos no Unity, tá, pessoal? Experiências, testes, tentativas de fazer um game eu vejo muito no Unreal, mas desenvolvimento profundo, sério, lançado, eu quase não vejo, tá? Não sei por quê. Eu acho que é uma ferramenta um pouco mais nova, tem menos usuários e tem um detalhe também. Vocês percebam que há poucos meses atrás a Unity e a Unreal já se apresentaram juntas, né? Então, na minha opinião, isso já é um primeiro passo para essas duas ferramentas se fundirem, você entende? Porque no fundo são duas ideias que fazem exatamente a mesma coisa, não tem o porquê você ter duas tecnologias. Então, eu acredito sim que pode ser que até um dia uma das duas desapareça e com certeza absoluta não vai ser o Unity, né? Eu acompanho também o desenvolvimento do Unity desde que saiu o Unity 2, né? Que eu acredito que muitos chegaram no Unity na segunda versão. E de lá para cá eu percebo que é uma ferramenta que ela só melhora e cresce sempre e vai ficando mais fácil de entender, mais redondinha. Então é por isso que eu sempre vou partir para o desenvolvimento do Unity, tá bom? Outra coisa, pessoal, o Escola do Videogame é um portal, um acervo de aulas. Vamos voltar lá para vocês verem, ó. Outro detalhe é que a Escola do Videogame é um acervo com mais de 100 treinamentos. Tem algumas linguagens de programação, alguns IDEs para fazer aplicativos, games, alguns programas, plataformas diferentes. Essas ferramentas, elas não estão aqui à toa. Eu não ensino esses programas porque eles são populares, porque eles são fáceis, porque eles estão na moda, porque os alunos querem, os alunos se divertem. Não é isso, pessoal. Essas ferramentas aqui, elas são a base da construção do que vocês estão vendo hoje aí de jogos, da internet, né? Principalmente se você tem uma mente voltada para a realidade virtual, para a realidade aumentada, que eu acredito sim que é uma tendência muito forte do futuro. Com o aumento da IA, eles vão começar a vender uns aparelhinhos que eu não sei nem o nome direito disso. Ele parece um case dos AirPods, né? Parece uma caixa de fio dental, assim, e ele tem uma câmera. Então, o ChatGPT, ele acabou de anunciar um produto desse. E isso vai funcionar como se fosse um broche, né? Você coloca o broche aqui e o celular, não ficar digitando, tal, não vai existir mais. Você vai falar tudo e isso daí vai ser interpretado por essa câmera e esse dispositivo de IA, né? E eu acredito fortemente que os óculos de realidade virtual vão entrar em ação nessa hora. Porque você vai vestir um óculos aqui e você vai falar com a IA e você vai ver a resposta aqui no seu olho, né? E aí, naquele universo mais distópico aí dos filmes, esse óculos vira uma lente de contato e esse aparelho, né, esse broche, ele vira alguma nanotecnologia, algum chip, microchip implantado, né? E daqui a pouco vai sumir os computadores, né? Então a gente provavelmente está na última era que a gente poderia usar os computadores e não é à toa que as memórias estão crescendo o preço, os computadores estão ficando cada vez mais modernos, mais caros. Agora já estão falando de computadores quânticos, né? Baterias nucleares. Então vai saber se no futuro essas tecnologias estarão ainda disponíveis para a gente, porque com o uso da IA pode ser que toda essa parafernália de códigos, de programação não existam mais para a gente usar. Entendeu? A gente está num momento que a gente vai poder criar os últimos conteúdos digitais e depois vai usar a IA para o resto da vida, né? Então a gente vai ser meros espectadores, né? Que nem no filme da Matrix, né? Tem as pessoas que assistem a Matrix e tem as pessoas que ficam por trás da Matrix criando tudo aquilo lá, né? Então se você quiser ser um criador dessa Matrix, quiser ser um agente, né? Um cara que vai criar os conteúdos, que vai estar por trás de tudo isso que vai estar acontecendo, você vai ter que entender, é a última chamada para você entender todo esse universo de programação. E é justamente por isso, eu imagino, que estão colocando tanto na educação, no mercado educacional, que você não precisa aprender programação mais, entendeu? Para que as pessoas fiquem reféns mais facilmente de usar
a IA, de usar esses equipamentos. Eu uso a IA também, eu crio gráficos, crio programações, corrijo códigos, estudo, eu passo o dia inteiro no chat GPT também, é um caminho sem volta. Mas o que eu estou propondo aqui para vocês é que vocês entendam como que tudo isso aí foi construído, porque aí vocês vão ter um olhar de outro âmbito, de outro ângulo de visão. Isso é muito importante, principalmente para os jovens que estão vindo aí, que ainda têm, vamos dizer assim, 8, 10, 12 anos, que usam intensamente o computador, mas usam só para se distrair, usam só para ficar lá no Minecraft, no Roblox, no Free Fire, no videogame, no PlayStation, aí depois vai para o YouTube, depois vai para a rede social. Então, assim, se você é daquelas pessoas que você não quer só ficar se distraindo, você não quer só ficar consumindo aquilo lá, você quer também saber fazer as suas criações, publicar isso daí para outras pessoas usarem, né? Hoje muitas pessoas querem criar vídeos, conteúdos, né? Então, se você quer criar conteúdo digital, principalmente conteúdo interativo, né? Aqui o contexto é sempre conteúdo interativo, coisas que você pode jogar, tocar, interagir, né? Então, eu sugiro que vocês aprendam essas ferramentas agora, porque não sabemos no futuro se vai haver isso daí disponível para todo mundo, entendeu? Isso é uma tendência de tecnologia. Por exemplo, hum, quando lançou-se os celulares que a gente usa hoje, o Android, o iPhone, a Apple, o Google, o que que eles fizeram? Ao invés deles mesmos ficarem produzindo todos os aplicativos, o que que eles fizeram? Eles abriram aquilo lá e falaram: agora vocês podem desenvolver o aplicativo se vocês quiserem, gente. E aí muita gente foi na corrida do app, criou os aplicativos de corrida, de comida, de pagamento, né? Foram várias empresas, várias pessoas que fizeram a construção e hoje praticamente poucas pessoas lançam aplicativos novos, mas aí foi consolidado por poucas. Hoje você 90% do que a gente usa no celular é assim, banco, iFood, Uber, rede social, né? Instagram, WhatsApp. Então, todo aquele universo de aplicativos que a gente criou, hoje se resume a meia dúzia de empresas, né? Então, isso é uma tendência da computação, né? Coisas vão se transformando. E o que eu acredito é assim, com a entrada da realidade virtual, o metaverso, porque a realidade virtual não é ainda um fato, tá? Tem até uma notícia aí de que o Zuckerberg recentemente fechou lá a área de metaverso, né? Isso daí é tudo especulação de mercado, tá, pessoal? Não achem que as empresas ficam contando pra gente os planos deles, entendeu? Mas é óbvio que com o Ray-Ban Meta, o que eles investiram em filtro de Instagram, MetaQuest, isso tudo no final vai virar algo único, singular, e isso daí vai ser usado com certeza com muita intensidade, né? Então, a gente está falando de um momento que vem aí a realidade virtual, a IA vai intensificar, você vai ter esses equipamentinhos de IA, né? Deixa eu até abrir um equipamento desses aqui. Por enquanto, eles estão falando nisso daqui, né? Então, o chat GPT estaria fazendo um negócio desse aqui, que você vai pôr aqui, vai pendurar no seu pescoço, sei lá. E existem várias empresas, na verdade, criando dispositivos desses, né? Não tem teclado, não tem nada, só tem um microfone, uma câmera, e você deixa ele ali pertinho o tempo todo. E outra, né, pessoal? Ele não vai estar lendo só o que você está falando, ele vai estar lendo o que todo mundo vai estar falando, diferente do seu celular, né? Quando você pega o celular e escreve alguma coisa, é você. Isso daí é algo que vai estar num âmbito social, assim, num contexto social. Vai estar gravando o que eu estou falando, o outro. Então a gente vai entrar numa era um tanto diferente agora, né? E o que eu acredito muito, pessoal, é que você vai ter um uso por causa desses equipamentos, né? Como você não tem teclado mais, você não tem botão para apertar, você vai ter que falar tudo e vai ter que ver. E não tem tela também, né? Você vai ter que ver isso num display aqui e vai ter que interagir com a realidade aumentada, enfim. Para vocês aprenderem a construir todas as aplicações, o negócio está aqui. O negócio está nessas linguagens, no C Sharp, no Unity, no 3D, no Blender, né? A gente tem que estudar essas ferramentas aí. A Meta, eles
parece que vão especulando um pouco o mercado, sabe? Então, o que que eles fazem? Eles lançam o filtro de Instagram, lançam o NFT, e a gente vai usando. Como a maior parte das pessoas está o tempo todo no WhatsApp e Instagram, né? Então, a gente vai usando, vai incorporando isso daí. Mas a Meta, presta atenção que eles lançaram o filtro de... Assim, eles compraram primeiro a Oculus Quest, né? A Oculus Quest lançou um óculos de realidade virtual, que era um equipamento de ponta, lançou o 2. Se não me engano, quando lançou o 3, a Meta comprou e fez o MetaQuest. E aí agora o MetaQuest já está no 3 Pro avançado, enfim. Então eles compraram o MetaQuest e logo depois vieram com essa história de metaverso, entendeu? E aí lançaram os filtros do Instagram, lançaram os NFTs também, que durou quase nada no Instagram. Mas na minha opinião, pessoal, os filtros do Instagram é uma forma deles entenderem que tipo de realidade aumentada daria para se usar, daria para se aplicar. Então eles convidaram mais uma vez os desenvolvedores, né, que foram os mesmos dos aplicativos, né, que fui eu, e aí teve os desenvolvedores dos filtros que foram lá, aquela corrida do ouro, né, dos filtros de Instagram, criamos um monte de realidade aumentada, filtro de Instagram e depois a Meta fechou. Mas na verdade o que que eles querem? Quando você publica um filtro de Instagram, aquele filtro ele fica lá o projeto, o seu código está ali dentro, entendeu? Então através de inteligência artificial, tal. Na verdade, assim, pessoal, as pessoas falam muito de IA, mas a IA ela é apenas uma apropriação, é uma pirataria, a maior pirataria da história, entendeu? Porque tudo que a gente fez até agora foi guardando na nuvem, o nosso conteúdo, nossas ideias, nossos documentos, nossos livros, nossas fotos, nossos vídeos, entendeu? Então a IA, na verdade, é a sintetização e a pirataria ao mesmo tempo de tudo isso, porque todo o conteúdo de Wikipédia, aquele Reddit, todos os sites da internet, eles vão entrar agora e é por isso que tem uma IA, entendeu? Então, então eu diria que assim, a Meta ela foi bem esperta nessa hora, convidou um monte de gente para desenvolver realidade aumentada, criou uma ferramenta incrível, porque eu adorava o Spark AR, né? Eu esperava hoje estar com o meu Ray-Ban Stories, assim, vendo já as realidades aumentadas, mas não, mas eles recolheram a parada e vocês vão entender que logo eles já vão vir com algo muito legal. É a mesma coisa da Apple também, isso é um assunto que eu ensino bastante no Escola do Videogame, no Aprenda a Programar. Aqui vocês vão ver também o laboratório da Apple, mas a Apple foi criando ferramentas de realidade aumentada, lançou o Apple Vision Pro, depois tirou o Apple Vision Pro do mercado, né? Então eles vão fazendo testes, na verdade, até que o negócio chegue numa utilização bem legal, né? Algo que seja prático e utilizável, vamos dizer, né? Então, eu acho que esse é o momento, pessoal. Eu acho que nos próximos anos, o que vai acontecer é isso daí. Vai sumir os computadores, vai sumir esse monte de gente digitando, e o que a gente vai ter é na rua você andando aqui, vendo gráficos 3Ds, né? E como que vai ser o trabalho, né? O trabalho ele vai ser virtual também. É por isso que o metaverso ele vai entrar em prática. Você vai ter um supermercado e o estoquista controlando um robô aqui, guardando coisa, entendeu? A construção acontecendo lá no Japão e o cara nos Estados Unidos pilotando o robô. Mas ele vai estar, na verdade, jogando um jogo de videogame, né? Tudo isso vai virar um jogo de videogame. É aí que o metaverso vai entrar em ação de verdade, sabe? Porque vai ter muito robô de um lado e muita gente operando as coisas do outro, né? Então a tendência é essa daí. Então eu defendo muito que os jovens que se preocupam mais com o seu futuro deixem aos poucos o videogame, a rede social, o YouTube, né? As séries e dediquem-se mais a estudar esse assunto, porque esse assunto ele vai ser bem importante para a vida de vocês. Não achem que você simplesmente usar uma IA, fazer uma engenharia, né? Eles chamam agora de engenharia de IA, mas é na verdade você chegar lá e vomitar tudo na inteligência artificial e esperar um resultado, entendeu? E não é assim que as coisas funcionam. Para você construir algo, você tem que somar tudo, desenhar milimetricamente, aí você vai criar alguma coisa. Essa história de você simplesmente chegar lá e despejar
tudo que tem na sua cabeça e achar que você vai criar algo novo, você está muito enganado. E você só vai perceber isso depois que você for mais a fundo na programação, que você programar um software, um aplicativo, um game. Aí você vai falar, a IA não é tudo isso que eles estão falando. A IA, na verdade, é meia dúzia de resoluções ali que os caras estão vendendo como uma hiper solução para o mundo, entendeu? Mas na verdade a gente sabe que por trás esses caras da tecnologia aí são extensões, aí, tentáculos da indústria militar, entendeu? Enganando a gente, na verdade, né? Porque se falasse que o WhatsApp é o aplicativo do FBI, ninguém ia usar nunca, é lógico. Então eles vão colocar ali um cara colado, jovem, que começou a estudar programação na garagem, entendeu? Para que a gente compre essa história e use as coisas, né? Então, tudo começa como uma forma de entretenimento, de distração, de facilitar a sua vida, e quando você vai ver, já era, entendeu? Por que que eu estou explicando tudo isso aqui? Porque o metaverso Aprenda a Programar, ele foi desenvolvido com base em todas essas tecnologias. Todos essas empresas aqui, esses softwares aqui, eles foram utilizados para se criar o que a gente vai ver aqui agora, tá? Então, o que a gente tem que fazer, na verdade, não é só chegar lá e usar o chat GPT. E aqui atrás tem o Unity também, que é o principal, né? Então, na verdade, a gente não tem que estudar a tecnologia estudando a IA, esperando a resposta pronta da IA. A gente tem que entender como que todas as IAs foram criadas, que é, na verdade, com as tecnologias que essas empresas entregaram para a gente ao longo dos últimos 20 anos. Não foi mais ou menos no ano 2000 que começa a cultura Gates Jobs na educação, né, na internet? Foi mais ou menos no ano 2000 que você começou a brincar no computador, fazer um site. Então, esses 20 anos até aqui, eles deram, vamos dizer assim, o martelo e o prego para todo mundo. Dá para entender isso? Falaram, ó, galera, vocês podem ganhar o dinheiro que vocês quiserem, toma aí o martelo e o prego de vocês. Então, esse foi um momento que quem estava ali na tecnologia foi surfando, né? Vai mudando, né? As tendências vão mudando. Você tem que ir acompanhando. Mas, enfim, esses 20 anos foi para isso. Deram o martelo e o prego e falaram, ó, se vira. E a tábua, e falou, se vira. O resto vocês. Agora está acontecendo um movimento reverso, entendeu? Agora eles estão meio que, para quê? Para que você vai estudar? Para que você vai aprender com profundidade isso tudo, entendeu? Usa só. E aí essas empresas mesmo criam um ecossistema de negócios, onde um faz uma coisinha, vende para o outro, e mercado financeiro, e aí no final ninguém aprende muita coisa, ninguém cria muita coisa nova. Tá? Engana-te achar que você vai criar um grande desenho animado com IA, porque você pode até colocar um roteirinho ali, mas muitos vão fazer a mesma coisa que você. Bom, então você vai ter mais desenho produzido do que gente querendo assistir. É que nem aconteceu com curso online, com e-book e com a internet em geral, né? No começo a rede social era interessante, porque era pouca coisa que tinha ali. Agora o negócio é agressivo, né? Você tem que ter um apelo visual e você tem o cara, ele praticamente tem que rodar a baiana ali para você prestar atenção, entendeu? Então, isso vai acontecer mesmo. E aos poucos essas empresas vão, vamos dizer assim, enxugar o processo, né? A maioria das pessoas vai usar só IA mesmo e poucos vão fazer tudo. Dá para entender? Porque agora com a IA também, para que você vai precisar de muita gente? Você vai precisar de cérebro, na verdade. Você vai precisar de gente criativa para fazer as coisas, entendeu? Não de alguém que chega lá, despeja as informações de qualquer jeito e quer que um software resolva tudo para você. Eu sou muito ligado ao processo criativo, a você. Uma coisa é você copiar, você vê duas, três coisas e junta uma coisa com a outra e coloca aqui. Outra coisa é você criar algo totalmente novo, é muito mais difícil do que isso. A maioria das pessoas não são criação, elas são apenas imitação. Elas têm uma referência e vão lá e juntam uma coisa com a outra e sai uma terceira coisa. Eu tento buscar referências diferentes, tento colocar propósito nas ideias, né? Sempre trazer coisas não nocivas para a sociedade, né? Sempre coisas que constroem, que compartilham o conhecimento, que trabalham a favor da educação. Então,
para mim o processo criativo ele vem disso. É de você querer criar algo, querer construir algo, não aprender a tecnologia para destruir ou criar ações maléficas, entendeu? Geralmente essas pessoas nem vão muito longe, elas desistem porque a computação de verdade, ela é muito mais profunda, ela é para pessoas que são muito decididas, para pessoas que não querem saber de outras coisas, tem um propósito, tem uma meta, tem um foco, entendeu? Então é por isso que pouca gente gosta disso aqui. Mas entendam isso, o que eu estou trazendo aqui para vocês, através desse jogo, através da escola do videogame, através de todo esse processo aqui, é uma espécie de incentivo para que vocês aprendam e usem as ferramentas. Usem o martelo e o prego e o lápis e o papel para construir tudo isso aqui. E não apenas pegar uma coisa aqui, colocar uma ideinha ali e jogar ele para cá. Então, todas essas ferramentas aqui, todas essas empresas, todas essas tecnologias, elas foram entregues para a gente ao longo de 20 anos, até mais, tá? Você pega a Autodesk, a Apple, tem até 30, 40, até mais anos, né? Então essas tecnologias foram criadas, desenhadas, e por isso que elas são muito complexas. Só que se você souber aprender elas hoje, você vai pessoa, os jovens hoje eles estão numa situação muito favorável, porque eles têm a ponte entre o passado, que é o conhecimento, que é tudo isso que foi colocado na internet, né? E eles têm a IA junto. Eu tenho a impressão de que aos poucos a internet, o YouTube, a rede social, eles vão se afunilando, vão fechando e todo o conteúdo que não é muito relevante ou que não é, vamos dizer assim, interessante, vai ser apagado. Então você não vai conseguir ver tudo mais, tá bom? Vocês não têm essa sensação de que às vezes você quer ver um filme, mas, putz, eu assino 10 plataformas de streaming e não tem nenhuma. E não tem mais locadora, os DVDs que eu tinha eu vendi tudo, então o conhecimento ele vai se apagando. É engraçado isso. Essa ação aqui do metaverso, da escola do videogame, é uma tentativa de perpetuar um pouquinho mais esse conhecimento para que mais pessoas consigam colocar um pé dentro desse barco, entendeu? Aprender isso aqui antes de ter mais utilidade e não, ninguém querer mais e acabou. Não tem mais tempo, não pode mais fazer nada, entendeu? Então é por isso que eu reuni muitas tecnologias aqui. Não são todas que eu gostaria, ainda tem algumas coisas aqui que são importantes, que são úteis, que eu ainda vou falar, mas não estão entre essas empresas aqui, entre essas tecnologias, soluções. Mas praticamente eu acho que hoje alguém que quer trabalhar com tecnologia, quer criar soluções impactantes mesmo, sabe, coisas novas assim, eu acho que tem que entender o ecossistema dessas empresas, né? E esse que é o objetivo do Aprenda a Programar, do Metaverso e da escola do videogame. É introduzir ao aluno um pouquinho de cada um desses universos e depois vocês se viram. Depois vocês, essa geração de jovens hoje, eles são muito rápidos, eles são mais rápidos do que eu. Então, o que eu demorei às vezes um ano, dois, três, cinco para aprender, eu enxuguei isso em algum material e eu vou dar para esse jovem hoje e ele vai pegar isso em semanas de repente, entendeu? Então, dessa maneira o objetivo é catalisar o processo, né, para que o ensino não seja tão demorado, tão doloroso, tão caro. Às vezes você despende numa faculdade o equivalente a um carro ou até um imóvel, né? E muitos anos, muita energia para aprender aquilo, mas hoje as coisas mudam com muita velocidade, pessoal. Então a gente está falando de uma coisa, hoje daqui 4 anos já não vai ser mais isso. Tecnologia você precisa aprender com rapidez. E esse é também um outro objetivo da escola do videogame. Catalisar o processo, entregar para o aluno que está interessado, né, que está focado, que quer pôr o bumbum na cadeira e estudar, entregar para esse aluno o caminho, a direção necessária, a informação, o conhecimento, para que ele consiga aprender isso no menor tempo possível, consiga agir, consiga criar produtos, entendeu? Criar uma startup, criar uma solução nova. Eu encorajo vocês a isso, a ir criando os projetos que tem no portal e ao mesmo tempo criando o portfólio de vocês, criando soluções de vocês, entendeu? É assim que se estuda programação.
Se você quiser uma dica, para você criar soluções, você tem que olhar o seu mundo ao redor e você tem que buscar dificuldades, problemas a ser resolvidos. Busca isso o tempo todo, busca melhorar o mundo, melhorar, facilitar as coisas para a pessoa, não apenas naquela intenção de ganhar algum dinheiro depois, mas sim de ajudar, mas de resolver problemas. Muitas pessoas que resolvem muitos problemas, elas enriquecem, principalmente no ramo da tecnologia. A tecnologia, ela se trata disso, gente. Resolver problemas. Se as pessoas tiverem um problema e você conseguir resolver aquele problema e conseguir cobrar algo por aquilo justo, entendeu? E você resolveu o problema de muitas pessoas, você vai ganhar dinheiro, entendeu? Então, a criação, a criatividade, a solução, ela vem não de despejar um monte de informação no chat GPT, e sim de você desenvolver o pensamento criativo. É isso que eu quero trazer nesse projeto, nesse ano com vocês, tá bom? Vamos lá. Então, eu já expliquei para vocês que isso aqui são as tecnologias usadas, são as tecnologias que a gente vai precisar aprender para criar um metaverso como esse. Eu não estou jogando esse metaverso para me exibir, pessoal, para mostrar para vocês o jogo que eu fiz. Não é isso. Isso aqui é uma ideia, um MVP, é o mínimo produto viável. Quando você faz um site, antes de você chegar para o cliente e falar, ó, eu faço site, o que você tem que fazer? Você já tem que ter feito um site antes. Você já tem que ter feito pelo menos o seu site, o seu portfólio, vamos dizer. Então, você já criou ali uma solução. Dá para entender? Se você fizer o seu site, colocar ali o link do Instagram e tal, você já criou uma solução para você. Agora sim você pode chegar para o seu cliente e falar, ó, eu consigo fazer uma solução para você que é um site, que é algo assim. Aplicativo é a mesma coisa, gente. O metaverso, como não existem ainda sites em 3D como esse, existem alguns, né? Mas eu digo, o negócio ainda não se infiltrou, sabe? Não virou uma febre mesmo de todas as escolas, todas as empresas terem um banco, né? O dia que os bancos virarem um metaverso, aí você pode considerar. Imagina um banco tendo ali um espaço virtual para, de repente, ensinar educação financeira, de repente, trazer um cliente para um investimento, ou uma indústria que mostra ali como que são as suas instalações, como que é o seu produto. Então, tudo pode virar um jogo de videogame. Inclusive, assim, é um jogo de videogame que você usa como ferramenta de marketing e ao mesmo tempo você usa como ferramenta operacional para a empresa, né? A indústria no futuro, eles já estão falando aí das indústrias escuras, né? Das fábricas escuras, não tem nem luz porque é só robô dentro da fábrica. Tudo bem, você pode ter uma caixa escura aqui, mas na outra beirada, ao invés de você ter um monte de funcionário aqui pendurado numa tela no Google Meet o dia inteiro, né? No Teams, você pode ter um jogo de videogame, ficar todo mundo ali dentro, conversando no chat, criando ideias, vendo processos, entendeu? De repente chega um cliente ali. Então, gente, a gente está no momento que todas as ferramentas estão lá disponíveis para a gente, tá bom? O Unity do ano passado para cá, só para vocês entenderem, agora saiu o Unity 6, que é onde está sendo desenvolvido esse metaverso. O Unity 6 agora é focado no desenvolvimento de aplicações hiperrealistas para óculos de realidade virtual e também focado nas aplicações multiplayers, que até então elas eram um pouco complicadas de desenvolver, vamos dizer assim, mas agora o Unity já está incorporando ferramentas novas para tornar esse desenvolvimento de ambientes virtuais multiplayer mais simples, né? Então, criar aqueles universos que você compartilha os personagens, né? Cada um tem um avatar, você fala pelo microfone, você cria um chat ali para conversar. Isso daí é totalmente possível e viável hoje com o Unity, entendeu? Eu ainda não coloquei isso no Metaverso Aprenda a Programar, porque eu já deixo claro isso para vocês, pessoal. Eu vejo muita bagunça através desses jogos, tipo Free Fire, Roblox, até o Minecraft. Minecraft eu vejo que usam ele um pouco mais no ambiente educacional, mas mesmo assim eu vejo muita distração ali. Por isso que eu optei por fechar o metaverso do Aprenda a Programar numa experiência única, entendeu? Single player. Mas nada me impede de logo estar dando umas aulas dentro desse ambiente ou criar um modo para que os alunos
consigam jogar, conversar entre eles, entendeu? Eu ainda estou pensando, eu sou uma pessoa que todo dia eu levanto e tento criar alguma coisa, tento criar uma ideia nova, né? Mas eu tento ter muita prudência no que eu estou fazendo para não cair nos mesmos erros que os outros também, né? Porque essas empresas aí, querendo ou não, Roblox, Minecraft, eles estão enfrentando diversos problemas, né? Por causa da plataforma. Eu sei que eles têm muito dinheiro, eles têm dinheiro para solucionar todos os problemas e eu ainda não tenho, né? Então, a diferença é essa. Eu penso com prudência no que eu estou fazendo porque eu não quero ver uma, eu não quero entregar uma ferramenta nociva na mão de jovens, entendeu? Não quero confundir o meu produto com algo banal, entendeu? Mais ou menos a ideia. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que hoje desenvolver um jogo multiplayer no Unity é perfeitamente fácil e possível, tá bom? E inclusive do ano passado para cá é isso. Unity 6 está focada no desenvolvimento de aplicações hiperrealistas para os óculos de realidade virtual e também experiências multiplayer. Estamos em direção ao metaverso, não se preocupem, tá, pessoal? Falaram lá que o Zuckerberg desistiu, a Apple tirou o óculos, não quer mais saber, mas isso aí é tudo especulação, esses portal de tecnologia que os caras não sabem nada, entendeu? Não estão ligados na experiência, mas não pegam as ferramentas, não vão a fundo, não compram as coisas, sabe? Eu tenho tudo que você imaginar, eu tenho MacBook, iPhone, impressora 3D, óculos de realidade virtual, eu já gastei boa parte do dinheiro que eu ganhei desenvolvendo software e games e animações na minha vida. Boa parte disso daí foi gasto de volta no próprio ecossistema do desenvolvimento, porque se você quiser se manter desenvolvendo e ainda mais aplicações de ponta, você tem sempre que estar se atualizando em equipamento, tá? Não precisa se assustar, porque para você começar a estudar também não precisa de um equipamento hiper, tá? Dá para começar com um computador mediano, razoável, internet já está ótimo, tá bom? O Blender, o Unity, é uma outra vantagem até que o Unity tem, que ele funciona em computadores mais antigos. É só você descer a versão dele, entendeu? O Blender faz a mesma coisa. Agora o Unreal não. O Unreal ele já é uma ferramenta que ele já precisa de X, Y, Z de computador, entendeu? Então ele é muito focado em gráfico, sabe? Elemento gráfico, recurso gráfico. Então ele já exige que você tenha uma máquina melhor. Eu vejo que muitos alunos têm computador que não funciona o Unreal, mas funciona o Unity. E também esse é mais um dos motivos que me faz ignorar Unreal. Então, todo mundo que vier aí falar de Unreal, saiba que eu não nem respondo mais, entendeu? Porque eu sempre falo isso nos vídeos, que não faz sentido usar o Unreal, assim como não faz sentido usar nenhum outro software de 3D, tá? Aí eu tenho o Autodesk. Por quê? Porque tem o Tinkercad da Autodesk. O Tinkercad ele é ótimo para quem está começando, quem nunca modelou ou quem comprou uma impressora 3D e precisa modelar as primeiras peças. Na escola do videogame, no Aprenda a Programar, eu também ensino o 3D Studio Max, porque eu trabalhei com o Max por 20 anos, tá, pessoal? Então eu usei ele muito, eu me aprofundei nele muito. Eu criava plugins, programações, scripts, fazia riggings, trabalhei na TV Cultura por 9 anos fazendo desenho animado, dei aula numa escola de computação por 9 anos também, ensinando o 3D Max. Então, tenho mais ou menos uns 25 anos trabalhando com computação, com 3D, com programação, e desses 25 anos, 20 eu gastei com o 3D Max, entendeu? Então é por isso que eu mantenho a Autodesk aqui, mais por causa do Tinkercad. No portal tem aulas de 3D Max, porque muitas pessoas usam o 3D Max, trabalham com esse software, mas é um outro assunto também. Eu não vejo por que você aprender o 3D Max hoje, assim como o Maya, o Cinema 4D, porque tudo que esses softwares fazem, o Blender faz igual e em outras coisas faz até melhor. E o Blender é gratuito, open source, teve aporte de milhões de dólares da Unreal, da Apple nos últimos anos. Então ele, sem dúvida, é o software de 3D do futuro, entendeu? A não ser em casos muito específicos, né? Tem software para modelar carro, tem o Fusion 360, que é para impressora 3D, né? Para modelar essas peças de rosca, encaixe, né? Tem o Revit, que é para arquitetura e engenharia. Então, existem esses nichos bem específicos de software de 3D que não dá para mudar. Mas o Blender, ele entra como um software genérico, que
que ele atua muito bem na parte de animação 3D, tanto que ano passado ganharam o primeiro Oscar com o Blender, né? Um software que é gratuito, você pode ter na sua casa, e os caras concorreram, né, na academia lá de filmes bilionários, concorreram com software gratuito, entendeu? Então, não, na minha cabeça, na minha mente, não tem mais o porquê você aprender os outros programas ou usar os outros programas, até porque eles são pagos também, né? Então saibam que eu desenvolvi essa aplicação aqui, não porque eu quero vender esse jogo, vender acesso ao jogo, mas sim, isso aqui é uma ferramenta educacional. É um jogo para o aluno ter uma experiência diferente, uma experiência divertida e ele ter acesso, ele ter contato às tecnologias, às ferramentas de design, animação, programação, porque esse é o conhecimento que os alunos de hoje, quem está no colégio hoje, no ensino médio, vamos dizer, eles vão precisar amanhã no mercado profissional. Eles vão estar com 18 anos e vai ter passado 2, 3, 4, 5 anos e esses jovens amanhã vão usar muito esses conhecimentos no mercado profissional, tá bom? Então é por isso que eu criei essa experiência aqui. E outra, se você já é desenvolvedor, aí você fala, nossa, eu quero agora desenvolver coisas novas, coisas mais interessantes, entendeu? Eu não aguento mais ficar fazendo software, sistema, software de folha de pagamento, entendeu? Quer fazer coisas mais criativas, coloridas, divertidas, né? Então é desenvolvimento de realidade virtual e games, né? Realidade aumentada também. Enfim, esse projeto aqui do metaverso é para você que está em busca de aprender isso daí. Ao invés de você sair aprendendo um monte de tutorial picado na internet, e tudo bem, você faz um monte de coisa, aprende, mas uma coisa não junta com a outra, entendeu? Tenta desenvolver um projeto um pouco mais sofisticado, que envolva criar um personagem, criar um cenário, fazer animações, colocar esse personagem. Um game, pessoal, por exemplo, uma coisa que eu percebi quando eu estou desenvolvendo esse game aqui, é que quando a Nintendo faz um videogame novo, eles fazem o jogo do Mario. Por que que é o jogo do Mario? Na verdade, para mim, o jogo do Mario, ele é uma amostra de todo o potencial do console, entendeu? Porque como os caras já fizeram o console, eles sabem tudo que é possível fazer. Então eles criam ali como se fosse algo para demonstrar todo o potencial, todo o conhecimento deles. É a mesma coisa da Pixar, gente. A Pixar faz filmes para demonstrar as novas ferramentas, as novas tecnologias que eles criaram. Pesquisem sobre isso que vocês vão ver. Então, quando você faz um metaverso como esse, que é um jogo, um personagem, que ele tem missões, ele pega item, quando você faz um joguinho desse, você está explorando ao máximo a ferramenta, entendeu? Se você está em busca de desenvolver algo mais legal, né, que não seja, sei lá, um site, um script em Python, entendeu? Criar um produto, colocar ele num link, publicar esse produto. Então eu sugiro que você crie um game, crie um adventure, ali, um RPG. E outra, no âmbito educacional, treinamento, por exemplo, o metaverso ele é muito eficiente, gente. Porque quem já jogou um jogo do Mario, quem já jogou um jogo do Zelda, um adventure, sabe que, meu, o adventure ele te envolve. Às vezes você pega um jogo de aventura e você fica um mês jogando aquilo lá. Você aprende um monte de palavra nova, você aprende conceitos sobre aquele mundo. Então é a forma mais interessante de se ensinar o metaverso. Quando eu era criança, eu sempre achava que em alguns anos, 20, 30 anos, a escola seria isso. Eu ia colocar um capacete e eu ia entrar dentro do átomo, entendeu? Eu acho que se você transformasse todo o currículo escolar num jogo de videogame, as crianças iriam pirar. Elas não iriam querer jogar videogame, elas iriam passar o dia inteiro estudando. Ainda mais se elas tivessem um sistema de recompensa por isso, entendeu? Se os pais incentivassem ela a estar ali jogando, porque geralmente o pai vê a criança jogando e sabe que a criança está perdendo tempo, entendeu? Geralmente eles querem jogar porque eles querem virar streamers, gamers, ou apenas ficar ali se distraindo, entendeu? Mas eu já joguei bastante videogame e eu sei que aquilo não passa de uma perda de tempo. E o meu interesse pelo videogame, ele praticamente desapareceu depois que eu comecei a programar, a modelar, a criar personagem, criar animação, porque eu percebo que é muito mais interessante você criar o seu próprio game do que você jogar
o outro game ele é finito, entendeu? O seu game não, você pode desenvolver, ampliar aquilo em qualquer direção. Ainda mais que a gente está falando no momento que vai entrar os headsets de realidade virtual, os óculos, os smart glasses, e também tem a blockchain, né, pessoal? Eu não entendo muito da blockchain, mas eu sempre dou esse gancho. Se uma hora você quiser fazer uma gamificação, quiser autenticar uma operação, liberar um conteúdo, isso tudo é feito através da blockchain, desenvolvimento blockchain, que já tem mais a ver com outra linguagem de programação, que é o JavaScript, que eu não entendo muito. Porém, o Unity e o JavaScript é muito fácil de integrar uma coisa que você faz a chamada dentro do Unity, ele já chama a função do JavaScript na página. Então, é muito simples de pegar um jogo no Unity e integrar ele com a blockchain. O grande problema é fazer o jogo, na verdade. A integração é comprar e vender criptomoeda, assinar smart contract. Isso daí, se você pega um curso focado nisso daí, você consegue juntar uma coisa com a outra e criar o seu próprio ecossistema de blockchain com IA no Unity, entendeu? Porém, é aquele negócio, não adianta você criar um jogo sem graça ou, né? O jogo, a parte criativa do processo é o que vai fazer você atrair pessoas para o sistema, não é verdade? Então aqui eu vou ensinar para vocês essa parte do game, de pegar, colocar o personagem, criar o mundo, fazer o personagem dar um rolê ali, criar as interatividades do jogo, né? Eu sempre, desde criança, desde a primeira vez que eu joguei o Super Mario 64, desde que eu peguei um Nintendo 64 na mão, que foi o primeiro controle com esse tipo de analógico, né? Primeiro não, teve um do Sega Saturno antes, mas a Nintendo ela foi adiante assim na tecnologia e usou muito bem isso nos jogos, né? Então o Mario 64 é o primeiro jogo 3D de verdade, né, do mundo, porque o ambiente, já o próprio videogame, o processador do videogame já processava o 3D, então você tinha um 3D que não era emulado matematicamente, né? Ele já era processado por uma placa dedicada, para isso que é o Silicon Graphics, né? Que na época fez o Jurassic Park, fez o Exterminador do Futuro 2, né? Então esse processador aí, ele foi revolucionário, os caras colocaram no videogame, fizeram o primeiro videogame 3D da história, e desde a primeira vez que eu joguei isso, que foi em 1996, que foi próximo de eu ter o meu primeiro computador, então eu já olhei isso e falei, cara, o futuro do mundo vai ser a gente ficar dentro de um negócio desse. E hoje, 20 anos depois, aconteceu, tá acontecendo, né? Então, e essas ferramentas são acessíveis. Naquela época, gente, fazer um jogo tipo um Mario 64, que queria 20, eu acho que se não me engano foram 25 engenheiros que fizeram esse game. Exigia muita programação, muito entendimento, né? Se eu não me engano, foi feito em C ou C++, não sei. Então, aqueles caras sabiam muito, né, de programação para conseguir chegar nisso daí. Não é tão simples, né, quanto a gente imagina, mas o que eu quero dizer para vocês é que hoje a gente tem essas ferramentas acessíveis, gratuitas na nossa frente, e eu acho muito interessante, porque quando eu joguei videogame as primeiras vezes e mexi no computador e eu falava, cara, eu quero saber fazer isso daqui, entendeu? Eu tenho um interesse bem profundo pelo assunto desde criança, mas naquela época eu não tinha acesso. Você tem YouTube, até rede social, você pode usar a seu favor, né? Eu falei em algum momento desse vídeo que era para você sair da rede social, tal, mas eu uso a rede social focada nos assuntos que me interessam, entendeu? Então, se eu quero aprender impressão 3D, eu desligo tudo ali e fico só seguindo pessoas que falam de impressão 3D. Então, isso canaliza um volume de informação para mim de uma maneira muito simples, entendeu? Muito rápida, muito objetiva. E coisa que eu não tive, por exemplo, há 20 anos atrás. Quando eu comecei a estudar 3D, 3D Max, programação HTML, o máximo que você conseguia era comprar um livro em uma livraria ou algum amigo que ia para os Estados Unidos você mandava trazer, entendeu? Então eu comecei a estudar dessa maneira. Depois que veio o Google, YouTube, cursos online, né? Foi um processo que demorou muito tempo. Então não tinha ninguém para me ensinar a fazer um personagem.
depois a colocar ele no jogo, programar uma mecânica do personagem andando. Hoje isso tudo tem tutorial na internet, tem curso pra caramba, entendeu? E tem até IA. Se você falar assim, mas eu tenho preguiça só de modelar, não quero modelar. Então você usa uma IA lá e modela o personagem, entendeu? Eu gosto de modelar, eu gosto de fazer tudo, eu gosto de fazer o rigging, já usei IA para tudo, para gerar modelo, gerar animação, gerar rigging, mas nada como você, mais uma vez, ter o martelo e o prego na mão e saber construir pecinha por pecinha. Um comparativo que eu faço aqui é o seguinte: você tem dois tipos de brinquedos. Você tem o Lego e você tem o Playmobil, né? Não sei se vocês sabem o que é um Playmobil, mas o Playmobil ele vem em objetinhos prontos, né? Então ele vem o cavalinho, ele vem a casinha, ele vem o bonequinho. E o Lego não. O Lego ele vem um monte de pecinha solta e você monta o que você quiser, né? Eu acho que vai de pessoa, sabe? Tem gente que já quer ter ali o negócio pronto, funcionando, e vai de ocasião também, vai da brincadeira, entendeu? Mas quando você usa uma IA, por exemplo, ou usa algo pronto, para mim é como usar o Playmobil, entendeu? Agora, entender linguagem de programação, entender as IDEs para fazer aplicativos, games, aí é brincar de Lego. Porque aí você tem cada pecinha. É mais difícil? É bem mais difícil. É outra brincadeira, entendeu? Mas você consegue chegar muito mais a fundo. Com o Lego você consegue fazer até. Os caras fazem até impressora 3D, máquina, robô, entendeu? Então o Lego é um brinquedo que se estende até a engenharia profissional. A aula de faculdade de engenharia é muito comum usarem Lego, né, em protótipos, enfim. O que eu estou fazendo esse comparativo é que você quer coisas prontas, você quer a IA que faz o modelo, a IA que faz o rig, a IA que faz a animação, a IA que faz o game, a IA que fez a imagem e o vídeo e acabou. Tudo bem, é um caminho. Porém, eu gosto da brincadeira da forma que eu consiga montar pecinha por pecinha. Não é mais ou menos esse comparativo na minha cabeça. É mais difícil, é mais profundo, mas você pode chegar mais longe, muito mais longe, né? Bom, então vamos iniciar aqui o jogo. Eu vou dar um clique aqui. Já expliquei para vocês então por que que todas essas tecnologias estão sendo mencionadas aqui, para que vocês entendam que existe uma profundidade no assunto. E adiante eu vou falar de cada uma dessas ferramentas, tá bom? E é para isso que eu estou fazendo o gameplay, porque eu vou explicar o jogo e explicar o conteúdo também. Se preocupem, tá? Esses links aqui que abrem, pessoal, eles sempre vão te levar para um vídeo legal, para um tutorial, para um curso, para o site de uma das plataformas. Então, assim, aqui a ideia era mostrar o relógio de gravidade, não é? Então, esse relógio aqui, você puxa o pêndulo, ó, ele funciona. Esse relógio não precisa de pilha. Sem pilha, Ele né? acorda E para aí, o se você vier aqui peso e a gravidade faz ele funcionar um tempão. no vídeo, você vai ver que é o conceito. Ó, como que é? Isso aqui é um mecanismo, é uma traquitana que ela fica liberando o peso aos pouquinhos, tá vendo? Então, isso é para dar uma ideia a mais para o aluno. Se você vier aqui Use no Tinkercad e para clicar desenhar e aqui, projetar os modelos e peças para impressora 3D ou o que que você vai ter aqui? O link para o site do Tinkercad, para você fazer o seu login, para você criar sua galeria de projetos. E você pode vir aqui, metodologia. o que que você vai ter? Programar no Scratch parece Link para o brincadeira. site do Você Scratch. arrasta Então, o blocos metaverso ele é coloridos, recheado cria de blocos links com educativos. animações e aprende logo. Não se preocupem, não tem nada de anormal dentro desse site. Apenas links para portais educativos, coisas curiosas. O máximo que vai ter de link aqui é um link da Hotmart para comprar minha mentoria lá no final do jogo. E também aqui tem o link, ó, do grupo de WhatsApp do Aprenda a Programar. Porque nesse grupo eu compartilho os tutoriais novos, os cursos novos. Então, se vocês quiserem, vocês podem também ingressar no meu grupo do WhatsApp. É fechado o grupo, tá? Só eu consigo postar mensagens lá, não é para os alunos ficarem conversando, é apenas para seguirem o conteúdo e aprenderem mais, tá bom? Então, cada um dos itens aqui, cada um das missões vai te levar sempre a um conteúdo educativo. E o jogo continua, tá, pessoal?
Se você continuar explorando aqui o metaverso, você vai ver que tem coisa, cada hora vai aparecer uma coisa nova, tá? Tem a ilha inteira para explorar, é um lugar, um ambiente, né? Bem, assim, bem cheio de interatividade, vamos dizer. Mas eu sugiro que vocês andem aqui, explorem, joguem ele até o final para descobrir. Eu não vou fazer isso por enquanto no vídeo para não estragar a graça para vocês. Então, por enquanto eu vou parar esse gameplay aqui e vou deixar o link para vocês entrarem no jogo, jogarem ele até o final. Conheça cada um dos links, cada um dos vídeos, cada uma das plataformas. Eu já sugiro que esse seja o primeiro dia de estudo. Jogar o metaverso, aprenda a programar, visitar cada um dos links, curtir cada um dos vídeos. Já aproveita esse momento para você baixar as ferramentas. Você tem que baixar o Blender, você tem que baixar o Unity, você tem que baixar e instalar as ferramentas, ou então criar o seu perfil de usuário no site do Scratch, no site do Tinkercad, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse vídeo aqui eu criei foi para jogar um pouquinho desse projeto, falar um pouquinho do metaverso. Lembrem-se que todos os links estão aqui no meu Linktree. Você vai ter o caminho para o grupo do WhatsApp, o metaverso, o canal do YouTube. Lembre-se que o conhecimento está todo disponível, todo acessível para vocês estudarem a hora que quiser, sem gastar nada. Eu sugiro que vocês criem um plano de estudo, estudem ao longo de uma semana, um mês, um ano, o tempo que você quiser. E quando você já tiver ninja no assunto, quando você falar assim, nossa, cara, é isso mesmo que eu quero fazer para minha vida, eu quero trabalhar com isso daqui, eu quero saber como que eu ganho dinheiro com isso daqui, porque eu já trabalho há 20 anos nesse ramo, né, de animação, design, 3D, programação. Então são 20 anos de cara crachá, cara crachá, cara crachá, 8, 10, 15 horas por dia. Então eu tenho bastante experiência, tenho bastante noções de como as pessoas estudam e de fato ingressam, né, no mercado profissional. E não é dessa maneira que eu vejo muitos fazendo, que é já falando assim, vem estudar comigo e ganhar 10 mil euros por mês, entendeu? Trabalhando para gringa, entendeu? Não é esse o caminho. O caminho ele é bem mais profundo, o buraco é bem mais embaixo. Você tem que, primeiro, acrescentar conhecimento. Se você não tiver conhecimento, você nunca vai conseguir um emprego. Você pode ficar de entrevista em entrevista. Pode um dia até conseguir um emprego, mas na hora que o trabalho cair no seu colo, você vai achar aquilo torturante, entendeu? Se você não tiver uma bagagem de conhecimento, um embasamento, assim, uma base de conhecimento, você mal vai saber o que fazer no trabalho, entendeu? Então, assim, não acreditem nessa promessa de, vem estudar aqui e eu vou te dar a direção para você trabalhar para as empresas da gringa. Não existe isso, tá, pessoal? O caminho é adquirir conhecimento, montar portfólio, saber criar soluções e aí sim vocês vão ver que o caminho aparece. Porque geralmente nessa área, quando você começa a se dedicar, começa a estudar, começa a criar os seus projetos, publicar o seu portfólio, mostrar o seu portfólio para os seus amigos, para os seus conhecidos, para o seu ciclo de amizades, para o seu networking, né? Então o trabalho aparece, porque tudo precisa de design, tudo precisa de um 3D, tudo precisa de uma impressão 3D agora, um site, um jogo, né? Então a área de tecnologia é isso. Primeiro você ganha o conhecimento, depois você faz aquilo um monte e eventualmente alguém vai te trazer uma proposta, querer comprar o seu produto. Não existe um caminho automático para isso, tá? Então, depois que vocês entrarem na escola do videogame, que vocês estudarem bastante, que vocês aprenderem bastante, que você começar a ficar ninja no assunto e falar assim, mano, eu preciso dar um upgrade aqui, preciso dar um turbo, eu preciso chegar num nível maior, preciso de mais dica, mais informação, aí eu acho que você deve ir para minha mentoria, que é uma aula semanal, é 1 hora por semana, que a gente vai fazer uma reunião aí pelo Meet, eu, você, outros alunos interessados ou individual, dependendo do horário, da disponibilidade, né, de cada aluno. Então essa mentoria é uma conversa, um bate-papo e um direcionamento
para os seus estudos e projetos, entendeu? E mais para você ter alguém ali, vamos dizer assim, te vigiando e te dando missões para te colocar no caminho, porque não é fácil estudar por conta própria esse assunto. Você pode até sair pegando um monte de tutorial na internet, fazendo um monte de tutorial, mas você precisa ter uma direção, você precisa saber para que aquilo se aplica, entendeu? Então, nesse momento aí, a mentoria pode ser útil para vocês, né? Que aí eu vou pegar todo essa minha bagagem de conhecimento, vou apertar e vou tentar transferir isso para você de uma forma mais eficiente, mais rápida, entendeu? Com o intuito de que você pegue aí um atalho, ou eu não acredito muito em atalhos, tá? Eu não acredito muito em abreviar processos, mas eu acho que trocar informação, trocar ideia e pegar a experiência de quem já percorreu um determinado caminho sempre pode ser muito válido e espero que com essa ação também da mentoria que eu vou fazer em 2026 eu consiga trazer algo positivo aí para vocês, quem sabe um novo projeto, uma nova startup ou uma nova possibilidade de emprego em uma grande empresa, né? Então, tudo pode acontecer. Eu sou da área de educação desde quase sempre, tá? Ensinei em uma escola de computação gráfica aqui em São Paulo, que é a Cadritec, por 9 anos consecutivos. Ensinei mais de 1.000 pessoas o 3D Studio Max. Depois fui para a internet, porque eu sentia que eu sabia bastante coisa e a aula não era o suficiente para eu explicar tudo que eu conhecia. Então eu fui para os cursos online através da plataforma Udemy, Hotmart, Apoia-se e várias outras plataformas que surgiram na internet. Eu criei um acervo de curso bem legal sobre o assunto, que hoje resultou na escola do videogame, que agora eu abri esse acervo. Então, por praticamente 10 anos, eu comercializei esses cursos, eu ensinei muitos alunos o assunto e agora eu espero que com essa ação e com a IA eu consiga turbinar ainda mais o processo aí de aprendizado para vocês e tornar ele mais interessante e quem sabe ver aí nos próximos anos a criação de games, de projetos novos, metaversos, startups da blockchain, entendeu? Eu sei que muita coisa vai acontecer nos próximos anos da tecnologia, porém ficar usando IA, ficar fazendo videozinho, ficar também debatendo na internet, sabe? Eu tenho um pouco de desânimo de ir para a internet ficar explicando as coisas, porque você explica uma coisa e aí vem uma pessoa lá que viu sei lá, o site de uma revista aí ontem e vai querer debater com você que já está há 20 anos experimentando o negócio todo dia, entendeu? Então, eu não gosto de debates, eu estou aqui para explicar uma ferramenta, eu não estou aqui para ensinar estilo de vida, nada para ninguém, eu estou para ensinar um software só, entendeu? Eu dou minhas opiniões, mas essas opiniões são baseadas na minha experiência, nas coisas que eu vi durante a minha vida, né? Então, eu já trabalhei para várias empresas aqui do Brasil, para algumas empresas do exterior também. Então, o que eu ensino para vocês é basicamente o que eu vi, o que eu experimentei, e não é um achismo, não é um chute, né? Então, eu espero que todas as ações aí, o Aprenda a Programar, a Escola do Videogame, o Metaverso Aprenda a Programar, a mentoria, todas essas ações tenham um efeito de tornar o seu processo de aprendizado mais rápido e mais divertido e mais eficiente, né? Porque também eu percebo que tem muitas pessoas que querem entrar na área dos games, da realidade virtual, da tecnologia legal mesmo, e às vezes se deparam com cursos ou experiências que não são muito interessantes e acabam desanimando, acabam achando que aquilo lá é muito distante. E eu vou falar, não é, pessoal, a computação, ela é a área mais democrática que existe. Porque se você pegar a medicina, o direito, quase todas as profissões exigem um alto investimento, porque primeiro você precisa se formar e aí depois você começa a fazer a profissão, né? A computação ela é um pouco diferente, porque você não vê aí jovens que já estão trabalhando na área, já estão ganhando dinheiro, então a computação ela te dá uma resposta mais rápida, tá? Eu não estou falando que é coisa de uma semana, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Mas se você for comparar mesmo, hoje com um computadorzinho, acesso à internet, e se o cara ralar mesmo, aprender as coisas, for criativo, for sangue no olho, que nem brasileiro geralmente é, né?
Então, esse cara, ele vai conseguir alguma coisa. É quase impossível ele não conseguir, entendeu? Então, e eu falei o negócio de ser brasileiro, sangue no olho, porque isso é um fato também. A gente é bem criativo, a gente consegue criar, contornar soluções, né? E outra, pessoal, existe um ponto muito importante. A América do Sul, ela é um ponto de atenção da tecnologia nos próximos anos, porque para cá vai vir vários data centers, entendeu? A gente tem muito recurso para fazer bateria, muito minério, entendeu? Então é um curso natural do mundo agora que muitas empresas de tecnologia venham para o Brasil, venham para a América do Sul. Vocês vão entender isso daí. Então, nada melhor do que vocês se prepararem mesmo com conhecimento verdadeiro, sabendo fazer trabalhos, não ficar só preenchendo vaga de currículo, fazendo curso, certificado, porque hoje eu acho que ensinar esse assunto, IA, tá virando meio que um mecanismo de fazer dinheiro fácil, entendeu? Porque a pessoa vai lá rapidamente, ela aprende o assunto e ela faz uns vídeos legais, ela usa um argumento agressivo e no final ela vende um negócio que não serve para muita coisa, entendeu? A IA ela é autoexplicativa, você vendo alguns tutoriais ali na internet, até mesmo esse lance da automação, dos agentes de IA, isso daí com poucos vídeos na internet você consegue pegar as direções iniciais e fazer algumas coisas. No entanto, tem duas coisas que eu acho falho nesse assunto, que é o seguinte, essas ferramentas de fazer vídeo, animação, e tal, só serve para ficar gerando tráfego nas redes sociais, entendeu? É só videozinho legal, um monte de gente empolgada, feliz, mandando emoji, mas no final isso daí não vira um dinheiro de verdade. O cara mal consegue pagar o tanto de assinatura que ele tem que fazer para ficar gerando esses vídeos, entendeu? É mais um ego, na verdade. É mais um lance para o pessoal aparecer, sabe? Então, eu não aposto no lance da criação de vídeos com IA, até porque logo o Disney, Netflix, eles vão lançar as próprias plataformas, né? Para as crianças criarem os próprios desenhos, compartilharem, venderem. Então, isso daí já virou brincadeira de criança. Se você está apostando que isso vai ser a sua profissão, você está errando feio. E outra história que estão tentando vender muito hoje é o lance dos agentes de IA, sabe? Porque o que acontece? As empresas, todas as empresas, né? Pode ser pequena, média, grande, pode ser qualquer, até a NASA, você pode saber que vai se deparar com vários problemas ali administrativos, né? De contato com o público, o consumidor, o cliente, enfim, toda empresa tem uma mega extensão de problemas. Então, eu acho que antes de você aprender a automatizar alguma coisa ou espalhar alguma coisa de forma massiva, você tem que, na verdade, saber criar uma empresa sólida, ter uma ideia sólida, ter um produto que seja realmente diferencial, inovador, necessário. Então, eu acho que outro assunto que não tem nada a ver é estudar agentes de IA, porque isso daí, na verdade, só serve para os grandes chefes de empresa automatizarem os processos mais simples e mandarem as pessoas embora. E as empresas sem pessoas, sem sentimentos, sem vida, elas não vão vender mais, pessoal. Porque eu não boto fé em vídeo para vender coisa, porque o que vende é carisma, não é uma animação bonita, entendeu? Ou um vídeo bonito, ou um vídeo genérico. Então eu acho um puro desperdício de tempo, de recurso. Eu gosto muito do Chat GPT, do Gemini, eu uso essas ferramentas o dia inteiro, eu gero modelos para imprimir na minha impressora 3D, eu já usei um monte de IA, mas para mim essas IAs não passam de plugins, entendeu? Não passam de ferramentas que servem para turbinar ainda mais do meu processo, né? E se você entender programação, matemática, lógica, Photoshop, é que nem assim, eu sempre falo, você pode ir lá e gerar um modelo na IA, mas você sempre vai ter que saber um Blender depois para ajustar o modelo, entendeu? Você pode gerar uma imagem com a IA, mas se você souber um Photoshop, você pode corrigir essa imagem depois, trabalhar em cima dela, ou usar a IA agora dentro do Photoshop, entendeu? Então, quem sabe desenvolver tem que meio que estar num nível acima de quem só usa, né? Por isso que, como opção profissional, é uma roubada você apostar que você vai virar engenheiro de prompt ou que a galera fala vibe coder, né? O cara que só escreve lá e sai o código pronto. Vocês vão
joga o metaverso aí do Aprenda a Programar e tenta fazer a programação num gerador de código, você nunca vai conseguir fazer isso. Porque é tanta ligação entre as interações, né? Se eu fizesse aquele mapa de fluxograma para aquele jogo, ia ficar um emaranhado impossível de entender. Então, eu acho muito difícil você criar algo com essas coisas prontas, entendeu? O máximo que você vai ter é algo genérico, que aí eu tenho, outro tem, outro tem, outro tem, outro tem, e logo não é diferencial nenhum mais, entendeu? Logo ninguém vai te pagar muito dinheiro para fazer isso, né? Que nem como quando foi com a animação 3D, por exemplo, há 10 anos atrás você conseguia cobrar numa imagem de um personagem, um render, 7, 10 mil reais. Hoje não, hoje porque qualquer pessoa abre ali o chat GPT, escreve e sai um render 3D, o valor desse tipo de trabalho caiu, né? Eu não apostaria nisso como profissão para mim, né? Na verdade, eu acho que a criação de vídeos e a animação já meio que vai desaparecer. Se você parar para pensar, né, os irmãos Lumière, o Méliès, né, o cinema, ele foi inventado há mais de 100 anos atrás. O cinema, a animação. Então, quem trabalha com tecnologia e está focado em fazer vídeo e imagem, está focado em algo muito antigo, entendeu? Então, é claro que desenhar é super importante, saber fazer uma animação, saber regras de animação, por exemplo, é importante também, mas eu digo em questão de produto final, né, entregar para o cliente um JPEG, um vídeo, já não tem mais tanto valor, entendeu? Agora, entregar uma realidade aumentada, um filtro, né, ou eu não tenho mais filtro do Instagram, tem do Snapchat e do TikTok, né? Mas entregar um filtro de realidade aumentada, uma aplicação para um óculos de realidade virtual, um ambiente metaverso publicado lá no site do cliente. Isso aí são produtos muito mais valiosos do que uma simples animação ou um vídeo, né? Então, uma realidade virtual ela pode custar centenas de milhares de reais ou milhões até, né? E com as ferramentas hoje, não quer dizer que você só pode atender clientes de milhões. Também com pouco você consegue montar uma aplicação, né? Uma RA, uma animação. E hoje, como o desenvolvimento da realidade virtual, por exemplo, está mais acessível, então você consegue fazer projetos menores, né? Atender clientes menores e também a extensão disso daí é infinita, né? As possibilidades são infinitas, então o nível do projeto, o valor do projeto também pode ser infinito. Não é verdade? Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês gostem bastante do metaverso, do Aprenda a Programar. Compartilha isso com os seus amigos, os seus parentes, o pessoal da sua escola que está aprendendo programação, está aprendendo a criar jogos. Compartilhe isso com seus professores, com outros alunos da escola. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado por vocês terem visto esse vídeo até aqui. Espero que a escola do videogame, o Aprenda a Programar, sejam projetos que impactem a vida de vocês, que levem conhecimento, que levem vocês a novas possibilidades. Não deixa nunca de curtir o vídeo, deixar lá um comentário, compartilhar o metaverso Aprenda a Programar com a sua escola, com o seu professor, com seus amigos, os seus parentes que também estão a fim de aprender mais sobre tecnologia, de criar produtos diferentes, revolucionários. Beleza? Beleza? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.